Salve, salve, areneiros e areneiras, salve, salve, família Arena. Vamos falar sobre esse Vitória 2, Fortaleza 1. Resultado importante para o Vitória nesse Campeonato Brasileiro, alcança a 14ª colocação. Gostaria de pedir o seu like, a sua inscrição aqui no canal. Já estamos próximos dos 31 mil inscritos, então dá aquela fortalecida. Se você não for inscrito, obviamente. Se você for inscrito, deixa o like, compartilha, hypa, já dá uma fortalecida aqui para o nosso trabalho. Bom, vamos falar sobre esse Vitória. Vou fazer uma análise bem rápida sobre o jogo, o que aconteceu na partida, e depois a gente vai falar sobre as estatísticas. Em termos geral, Vitória encontrou um adversário que o modelo de jogo encaixa. As características do time de Vojvoda acabam encaixando muito com aquilo que Vitória faz de melhor, que é a transição. O time do Vojvoda é um time que quer ter posse de bola. Meio-campistas próximos, atacante próximo para poder construir, jogadores que ocupam os lados do campo, ocupam setores para poder ter superioridade e conseguir gerar jogo por dentro ou por fora. Então, um time com essa característica. O time do Vitória é um time que se sente mais confortável na transição. O ponto importante aí, que eu acho que influenciou diretamente, além da questão do modelo, é que o time do Vitória voltou à mesma plataforma de antes. É importante isso. Você ter conceitos já bem fixados. As mudanças de plataforma, eu acho que deixaram os jogadores do Vitória ansiosos, sem confiança para poder desempenhar o melhor futebol. A gente já sabe das limitações deles, mas quando eles estão sem confiança e ansiosos, acaba dificultando ainda mais o trabalho. E ser humano, naturalmente, tem uma facilidade de se adaptar à rotina e automatizar movimentos. E você tendo o mesmo padrão, você conhecendo o mesmo padrão, você acaba tendo repetição, melhoria da confiança, vai acertando e isso se torna uma rotina e dando resultado. Então, basicamente o que aconteceu, Vitória ontem foi isso, Vitória finalizou muito mais, teve mais confiança, chegou mais ao gol, enfrentou o time do Fortaleza, que começou com o Marinho, e aí é interessante essa mudança do Marinho pelo Davidson, porque os dois atacantes por dentro acabaram dificultando Vitória. A entrelinha do Vitória acabou ficando meio instável. O Vitória abre o placar no primeiro tempo, com mais um gol de bola parada, mais um gol de escanteio curto, só que dessa vez o Jamerson marca. O Janderson, na verdade, marca. Artilheiro do Vitória na temporada, 8 gols. Acho que é um jogador que, nas notas eu vou acabar comentando sobre isso, mas acho que é um jogador que muitas vezes, por conta da questão técnica, da falta de técnica, ou da técnica, ou da falta do refino técnico, acaba pagando muitas vezes o pato. Pela falta justamente da contratação do Camisa 9. Mas a gente vai conversar mais sobre isso lá na frente. O Vitória abre o placar, o Fortaleza naturalmente pressionado no segundo tempo, tira Marinho, coloca Davidson, centraliza os dois atacantes por dentro, dificulta a entrelinha do Vitória. O gol do Fortaleza é um gol que me parece foi uma falha sistêmica, uma falha coletiva do Vitória, uma jogadaça do Fortaleza coletiva. Na hora que o Kusevich dá o passe no Mancuso, o Jamerson, o Eric, ele não cobre o Mancuso, deveria ele a fazer isso. E aí o Jamerson é obrigado a saltar a pressão em cima de Mancuso. Isso causa um efeito dominó, né? Porque o Zé Marcos vai cobrir ele, o Halter é arrastado por Luthier e Claudinho fica numa sinuca de bico porque ele tem o Paul Fernandes à frente dele e as costas do Diogo Barbosa. Ele fica no meio dos dois, na dúvida. Se ele pressionava o Paul para tentar dar um toque e tentar desestabilizar ele no domínio, ou na raspadinha que ele acabou fazendo, ou se ele simplesmente tenta encurtar no Diogo Barbosa mais rápido. Ele acaba ficando no meio termo e toma a decisão tardia de pressionar o Paul. E aí o Diogo Barbosa acaba recebendo numa casquinha do Paul, Vitória toma o gol. E aí marca o gol justamente numa transição, numa jogada que começa errado, depois o Jamerson conserta. E o Janderson, naquele momento, teve um papel importante no gol, porque ele é o cara que faz o bloqueio no Gustavo Mancha. Tira o Gustavo Mancha da jogada. E o Mateuzinho finaliza justamente no espaço que deveria estar o zagueiro. Então muitas vezes a gente reclama do atacante, do Janderson, mas ele acaba ajudando o Vitória em algumas situações, como por exemplo o segundo gol do Atlético, contra o Atlético, ele que inicia a jogada. Mas bom, vamos falar sobre as estatísticas, né? Primeira tela sobre as estatísticas, gostaria de falar o seguinte: o jogo acabou se apresentando aquilo que a gente imaginava, né? De um Vitória com menos posse de bola do que o time do Fortaleza. Nas 3 vitórias, isso aconteceu. Na vitória lá no Castelão, foi
41, ou 49-51, vitória 49%, Fortaleza com 51. No segundo jogo do segundo turno brasileiro, aqui no Barradão, Vitória vence por 2-0. Vitória teve 28 contra 72 do Fortaleza e hoje 40-60. Um outro ponto importante, Vitória finalizou 15 vezes ao gol. E não só finalizou ao gol, como finalizou com eficiência. Das 15, Vitória acertou 8 no gol, ou seja, uma eficiência superior a 50%, né? Já a equipe do Fortaleza finalizou 9, acertou 4 na meta. E o Vitória também, embora o Fortaleza tivesse muito mais volume de jogo, o Vitória permitiu menos finalizações dentro da grande área. Isso é um ponto importante. O Vitória tinha uma alta média. Se bem me lembro, acho que nas 3 primeiras partidas, o Vitória tinha permitido 15 finalizações em média por jogo. Aí, nessa partida finalizou 7 e conseguiu 9 finalizações dentro da área e 6 fora. Então, Vitória conseguiu ser mais eficiente. Em termos de ataque, de posição de ataque, o Vitória atacou muito mais pelo lado esquerdo do que necessariamente pelo lado direito e concentrou as suas jogadas muito pelo meio. O Fortaleza foi mais equilibrado, mas o centro, essa área de maior concentração, foi muito mais azul. Então o Vitória mostra que foi um time que atacou muito pelo lado esquerdo, foi um time que jogou muito com os laterais, mas que acabou sendo bastante eficiente em termos de finalização. Já o time do Fortaleza finalizou 7 bolas dentro da área, sendo 2 com muito perigo, e o Lucas Arcanjo acabou salvando Vitória em pelo menos uma na finalização do Paul Fernandes, e de fora da área também ele fez uma defesaça no canto. Falando sobre as notas, com relação às notas, acho que a nota de Mosquito acabou sendo justa. Ele poderia ter alguns confrontos contra o Kusevich, acabou ganhando poucos ou quase nenhum. E de certa forma acabou atrapalhando o volume ofensivo do Vitória diante da equipe do Fortaleza. As notas que eu tenho mais receio, acho que foi a nota acabou sendo muito baixa para o miolo de zaga, né? Tanto o Lucas Alta quanto o Zé Marcos. Embora o Zé Marcos esteja num posicionamento um pouco não estava bem em termos de posicionamento, tanto que o Davidson consegue a finalização no segundo tempo justamente na área dele, e o Paul Fernandes também consegue a finalização perigosa também na posição de Zé Marcos, mas os dois tiveram uma apresentação superior a 6.5. Não sei se seria muito mais alta, mas 6.5 eu acho uma pontuação baixa para o miolo de zaga. A de Janderson está justa, a de Matheusinho também está justa. A de Jamerson também está justa. Acho que fez um bom jogo lateral. Voltou a fazer um bom jogo. A de Lucas Arcanjo poderia ser mais uns décimos acima. Daqui a pouco eu vou dar minhas notas, então a gente vai conversar mais. Mas acredito que a nota do SofaScore acabou ficando interessante. Nada de tão grave assim. Acho que poderia ter alguns décimos a mais. Enfim. O melhor em campo aqui ficou em 7.5 para Jamerson e para Matheusinho. Daqui a pouco eu vou dar minha nota. A gente vai saber qual foi o melhor em campo. Com relação aos jogadores substituídos, o PP acabou fazendo 6.4 e de fato não fez um bom jogo. O PP tinha expectativa sobre ele. Fábio 6.9 eu acho muito. Poderia ser mais baixo, o restante acabou ficando ali na média, né? Não, nada de tão importante assim não. Acho que algumas poucas correções. Bom, essa é as notas do SofaScores. Agora eu vou dar as minhas notas. Agora eu que vou pra Berlim e vocês vão me cornetar, né? Sei que vocês gostam disso, vocês estavam esperando isso, inclusive, né? Vamos falar sobre o Lucas Arcanjo, né? No vídeo passado, inclusive, na hora que eu tava fazendo as notas, eu percebi uma dificuldade da questão de ter notas com decimais e acaba dificultando, porque se eu dou uma nota 7.5 para um jogador e repito 7.5 para outro, que teve uma nota um pouquinho mais baixa, por exemplo, isso acaba me deixando num dilema e eu acabo baixando para 7, só que 7 não é justo, enfim. Vou tentar colocar mais decimais nessa conta. Com relação a Lucas, eu acho que o 7.2 do SofaScore acho muito alta, muito baixa na verdade. Acho que ele poderia ter umas notas a mais, ele fez pelo menos 2 boas defesas. No gol não tinha muito o que se fazer, tentar fechar o canto, foi isso que ele fez e acabou levando. De forma geral, fez uma boa apresentação o goleiro Lucas. Vou dar uma nota 7.5 para ele. Acabou sendo uma nota justa. Eu gostei da apresentação de Lucas Arcanjo. Claudinho, eu vou repetir a 6.5.
do SofaScores. Eu acho que é uma nota justa, porque acho que o Claudinho, assim, no gol, ele foi uma vítima da falha do contexto defensivo. Mas ofensivamente, Claudinho poderia entregar mais. E acabou não entregando aquilo que a gente espera. Ainda assim é melhor que Cáceres. Mas a partir de ontem poderia ter ser um pouco melhor. Halter e Marcos. Acho que aqui vou dar uma nota similar para os dois. Vou dar uma nota de 6,8 para Halter. Acho que é uma nota mais justa. Fez um bom jogo diante do Lucheiro, mas não foi um lance um espetacular. Na de Lucas Zé Marcos, vou dar um 6,7. Acho que ele acabou sendo responsável. Vou dar um 6,6. Ele acabou sendo responsável pela. Não responsável direto, mas era a bola do setor dele, da zona dele, na cabeçada do Davidson e na cabeçada do Paul Fernandes. Pro Gemerson, eu vou dar uma nota um pouquinho mais alta do que o SofaScores. Vou dar uma nota de 7,7. Acho que fez um bom jogo lateral, seguro defensivamente, pegou um adversário complicado, difícil, que foi o Marinho. Ganhou a maioria dos duelos. Acho que em algumas situações ele fechou muito bem a porta, dificultou muitas ações. Ofensivamente se apresentou bem, deu assistência para Mateuzinho. Acho que a nota 7,7 para Gemerson fica justa. Edu, eu não vou dar nota, porque para esse jogo pouco. Vai ficar sem nota tanto ele quanto o Oswaldo. Baralhas, acho que fez um bom jogo, Baralhas. Vou dar uma nota 7 para ele, cobriu bem. Precisou ser primeiro volante no segundo tempo. Primeiro tempo poderia ter contribuído um pouquinho mais com a bola, mas nada que atrapalhe a apresentação dele. Hiller, vou repetir a nota 7 também de Baralhas. Acho que fez um jogo correto defensivamente. Com a bola, a gente sabe que não espera muito dele, mas ele ainda assim está no momento superior ao William Oliveira, tá entregando pouco. Já que o Carpini não vai muito na ideia de PP e de Ronald, e o PP acabou não justificando hoje porque ele seria uma opção, então vou dar uma nota 7 a ele. O PP, acho que teve tempo pra gente avaliar. Acho que vou dar uma nota 6,5 para ele. 6,4 acho baixo, mas 6,5 fica justa. Errou numa saída de bola, poderia ter contribuído mais ofensivamente, poderia ter saído mais, inclusive, pro jogo. Esperava dele ser esse cara para poder acomodar um pouquinho mais a bola, acabou não fazendo. Vou dar uma 6,5. Para Eric, eu não vou dar o 7,5, 7,4 que deu SofaScore, eu vou dar uma nota 7. Acho que contribuiu bem, mas sempre esperando mais dele. Vou dar uma nota 7 pela assistência. Se fosse sem assistência, fatalmente seria uma nota um pouquinho mais baixa. O Mateuzinho, esse sim, eu acho que foi. Acho que acabou fazendo um bom jogo hoje o Mateuzinho. Além do gol, criou pelo menos mais umas 2 ou 3 oportunidades de finalização. Vou dar uma 7,8, não chega a 8. A gente sempre espera mais dele, mas ele foi aquele Mateuzinho que a gente ficou acostumado a ver, né? Ainda fora de ritmo de jogo, é nítido em algumas situações, mas ele foi o cara que conectou os jogadores. Então ele é o cara que se movimentava por dentro, foi ele que gerou muito jogo pelo lado esquerdo, foi ele que finalizou as bolas mais perigosas, foi ele que criou as situações mais perigosas. Então vou dar uma nota 7,8 pro Mateuzinho. Eu acho que tá uma nota ok. Comenta aí nos comentários, inclusive, se você acha ok ou não. Pra mim foi o melhor jogador do jogo de ontem. Nada de muito fora da curva, mas uma nota 7,8 fica interessante. Para Oswaldo, não vou dar nota. Acho que jogou pouco pra gente dar nota. Mosquito, vou dar uma nota 6,5 para ele. Poderia ter feito mais, poderia ter tentado mais jogadas de 1 para 1. Acho que ele tem condição de fazer isso. O Ronald, eu gostei da apresentação do Ronald. Sem bola ainda apresenta algumas dificuldades, embora ontem tenha jogado um pouquinho melhor sem bola. Com bola se apresentou, puxou contra-ataque, ocupou bem o lado esquerdo. Eu vou dar uma nota 6,8 para ele. Acho que é um jogador que no sem bola melhorou, ainda longe do esperado, ainda longe do ideal, mas melhorou sem bola. E Janderson, eu vou dar uma nota 7 para ele. Fez o gol, colaborou na jogada do segundo gol de Mateuzinho. Não dou a nota mais alta porque ele não conseguiu ganhar a maioria dos duelos contra o Davi Luiz, tanto pelo alto quanto pelo baixo. Acho que ganhou uns 2 ou 3 duelos no máximo. Então acho que essa questão da falta do duelo, algumas situações que poderia ter prendido
a bola, poderia ter segurado um pouquinho mais. Acho que isso contribui para a nota dele ser um pouquinho mais baixa ontem do que os outros. Mas a nota 7 acaba sendo interessante para ele. Acho que o Janderson, ele, nos últimos jogos, tem entregado bem, né? Participou do segundo gol contra o Atlético, fez um gol hoje, participou do segundo. Vou dar nota 7 para ele por conta da questão do duelo. De forma geral, é isso. Acho que eu consegui dar nota para todo mundo. O Jamerson não cravou aqui, né? Acho que foi a nota 7.5, se bem me lembro. Eu vou dar nota 7.5, pronto, acho que agora foi. O Hiller também não salvou. Vou dar uma nota 7 pra ele, acho que foi 7, né? Se não foi 7, comenta aqui embaixo, certo? Se foi 7, comenta aqui embaixo. Que aí eu volto de novo pra dar nota. A do Matheusil também não foi, porque eu esqueci de salvar notas dos jogadores. Esse vídeo está sendo gravado quase 4 horas da manhã. Então me perdoe pelo sono e me perdoe também pela essa demora para poder raciocinar, né? Mas de forma geral é isso. A de Rony tá aqui salvo. A de Mosquito foi 6.5. Então, vamos. E é isso, né? É assim que fecha as nossas notas. Arcanjo 7.5, Claudinho 6.5, Halter 6.8, Zé Marco 6.6, Jamerson 7.5, Baralha 7, Hila 7, Eric 7, Mateuzinho 7.8, Mosquito 6.5 e Janderson 7. Então, comenta aqui embaixo, quero saber sua opinião a respeito das notas, certo? Comenta aqui embaixo aqui, ó. Quero saber, corneta a minha nota, quero saber se você concorda com as minhas notas. Importante, né? Eu corneta do Sofá Escola e você vai corneta a minha. Então é isso, turma. Muito obrigado por assistir até agora. Se puder, quando estiver fechando o vídeo, deixa o like. Se não for inscrito, se inscreve no canal e vamos para a próxima. Já fui.